Fernando Diniz quebrou o silêncio. Erros que custaram caro para o Vasco no Clássico. Desfalques confirmados contra o Bragantino. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo neste dia, trazendo notícias, repercutindo bastante sobre a partida de ontem. Mas antes, é claro, eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, escrito inscreva-se, ative o sino das notificações. Na opção todos, deixa o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, também importante para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like, obrigado pela inscrição. Sem mais delongas, vamos aqui ao que interessa. Falar sobre as informações do Legítimo Clube do Povo, repercutir sobre essa partida, é claro, muita chateação em relação ao resultado, em relação à postura, ao desempenho do Vasco, principalmente no aspecto físico, principalmente no retrospecto dos jogos. O Vasco que fez, ali teve os seus lampejos, principalmente na partida contra o Fortaleza, mas caiu de rendimento contra o Operário, venceu nos pênaltis, classificou nos pênaltis com uma atuação heróica do Léo Jardim, e ontem, mais uma partida em que o Vasco cai fisicamente, acaba cansando e vence aquele que ousou. Acabou o Fluminense no final, acabou ousando. Renato Gaúcho faz algumas mudanças e coloca o time para frente. Não é querendo aqui ser engenheiro de obra pronta, agora com o resultado da partida. Mas são detalhes, e o próprio técnico Fernando Diniz, ele vai na coletiva de imprensa, quebra o silêncio e traz alguns detalhes, algumas situações, erros para o Vasco, que foi decisivo, que custa caro. O Vasco, ele sofre um gol que era evitável. Primeiro gol, que acabou sendo um gol contra do Verratti, era um gol totalmente evitável. Uma bola rifada, uma bola feia, um chute para fora. O John Arias consegue passar entre 3 e 4. Uma bola na lateral, pelo lado esquerdo. Uma bola que muitas das vezes você acredita que não vai surtir um efeito nenhum, não vai sair alguma jogada de gol, não vai sair uma jogada de perigo, e acabou saindo no gol contra do Verratti. Porque o John Arias acredita, vai em profundidade, vai até o final, consegue quebrar a marcação, lançar pro Guga, o Guga faz o lançamento, o Lima consegue cabecear, e o Léo Jardim ainda fez ainda salva, só que no momento o Verratti estava ali posicionado e a bola acabou batendo e indo pro gol. Então é uma situação um gol totalmente evitável. Primeiro erro, esse gol não pode tomar gol evitável. O segundo gol pode ter sido um chute de felicidade do Guga, assim como a bola que bateu na trave do Ryan poderia ter tido a felicidade de ter sido gol do Ryan. E eu quero entrar num assunto aqui, para a gente falar da questão dos gols, em relação também ao que o Fernando Diniz falou, sobre uma substituição, quebrando o silêncio ali, mostrando esses erros que foram decisivos. Os erros que foram decisivos e custou a vitória, custou resultado, custou pontuação. Não é só a questão física, não é só a questão do Vasco recuar e jogar com medo. O Vasco não pode jogar com medo. Você não se vence clássico jogando com medo. Porque o Vasco recua, o Renato Gaúcho avança o time, faz umas mudanças e coloca o time para jogar, e o Vasco a todo momento, principalmente na segunda etapa, se defendendo. Mas cedo ou mais tarde o gol iria sair. E foi no momento que o Vasco estava aberto. O Sforza poderia ter chegado, se eu não me engano, o Sforza poderia ter chegado na marcação do Guga, e o Guga teve liberdade e felicidade. Como eu disse, assim como o Ryan poderia ter a felicidade do primeiro gol, do primeiro tempo, um chute de fora da área que pegou no travessão. E aí a gente tem que falar do Ryan. Eu tenho que falar do Ryan e discordar do Diniz. Provocação, Diniz, é normal. Provocação, o dia que a provocação acabar no futebol, eu acho que provocação é uma coisa, claro, mesmo desde que não seja com violência, mas a provocação, ela é sadia, faz parte do futebol. O Ryan, ele provocou e no final foi provocado. É como aquele ditado, né? A volta é triste, infelizmente, a volta é triste. Mas é do futebol. E o Ryan tem esse hábito de provocar desde a base. O Ryan entende, apesar que ele é um jogador em evolução, que vem amadurecendo, o Ryan entende o que é um clássico. Ele sabe o que é ser Vasco. Então, se ele está no clássico, ele vai provocar o adversário, ele vai comemorar. Então, assim, a postura, o comportamento do Ryan, eu
eu não vejo nenhum problema, né? O Diniz falou que ia conversar com o jogador, que não se faz e tal, que ia depois chamar a atenção do Ryan, mas eu particularmente acho que a questão de você provocar o adversário é normal, né? Tanto em campo como também na arquibancada, né? O Diniz quis jogar que esse tipo de provocação é mais pro lado da torcida, mais pro lado do torcedor, mas dentro de campo eu acho que vale esse tipo de provocação de qualquer lado, né? Claro que claro que quando a provocação vem do torcedor adversário para o torcedor do Vasco, o torcedor tem razão, tem direito de ficar chateado, de ficar bolado, né, como diz a expressão, mas isso é do futebol. E agora, outra situação que, assim, demonstra mais um erro, que foi um dos erros que custou caro para a vitória do Vasco ontem, foi a mudança. O Fernando Diniz, como nós falamos, ele quebrou esse silêncio, né? Ele fala em relação à alteração, que não era pro Hugo Moura sair da partida. O Hugo Moura é o cara da marcação, é o cara que fecha o espaço. E sai o Hugo Moura para a entrada do Paulinho. Era o Nuno Moreira, o quarto árbitro, entendeu errado. E é uma coisa que sabe, que não dá para se compreender. Alguém na hora tinha que ter gritado, alguém na hora tinha que ter paralisado a substituição. Não tem como você ver que está acontecendo um erro na substituição e deixar acontecer. Eu acho que era um momento que o Vasco já estava tão entregue, ou até mesmo satisfeito, porque chegou aos 40 minutos, a sensação é que o Vasco já tinha assinado o empate. Só que não basta só você assinar um empate e recuar. Você tem que pelo menos não jogar e não deixar o seu adversário jogar. O problema é que o Vasco já tinha assinado o empate na situação que estava sendo pressionado e deixou o Fluminense jogar, deixou o espaço para o Fluminense chutar. Então, assim, numa situação como essa, ou você não joga e você atrapalha o seu adversário de jogar, acaba com o jogo. Mas não, o Vasco deixou, foi sofrendo pressão, saiu o gol do Fluminense. Então, assim, são erros que, sabe, chateia, incomoda porque o Vasco, só esse ano, só venceu um clássico, venceu um e empatou outro, o resto perdeu. Perdeu de virada, Fluminense no Carioca. Então, vai acumulando e vai com certeza chateando. Porque clássico não se joga, clássico se vence. Então é complicado. Falar sobre desfalques confirmados, né? O zagueiro Luiz Gustavo, ele deve colocar com certeza o Freitas no jogo do Bragantino e o Hugo Moura. E aí fica complicado. Já não tem o Hugo Moura terça-feira contra o Melgar, porque ele recebeu o cartão vermelho, e não tem o Hugo Moura contra o Bragantino na próxima semana. E aí o Diniz vai ter que quebrar a cabeça, porque entra o detalhe, aí a gente convê, por mais que o Coutinho ele não consegue ter uma sequência de bons jogos, ele faz um jogo bom, faz um gol ali, dá uma assistência ali, tem jogo que ele não performa, mas olha a falta que fez o Coutinho. Não deu certo o sistema de 3 volantes. Não deu certo, o Tietchan não conseguiu encaixar na criação. Então, assim, uma situação que só complicou o Vasco na tabela, que se mantém com 10 pontos. Tem que torcer para os resultados hoje ser favorável na tabela e virar a chave contra o Bragantino, depois contra o São Paulo. E aí vem a parada para o período de data FIFA e o Super Mundial, e Vasco ter esse tempo para poder voltar bem, né? Voltar para a segunda parte do Brasileirão. Bom, agora, próximo jogo terça-feira, arbitragem contra o Melgar já definida, o senhor, vamos lá, escalado colombiano, John Ospina, já confirmado a arbitragem. A gente vai falar bastante do jogo, né, o dia do treino, recuperação também pós o jogo. E as últimas informações, galera, que o Vasco teve uma vitória na justiça contra o Álvaro Pacheco, né? Inclusive o Joel trouxe a informação, a gente conseguiu trazer, apurar essa informação, o Joel apurou e confirmou que o Álvaro Pacheco acionou o Vasco após a demissão em 2024, cobrou 4 milhões, que englobaria o seu contrato, mais 2 milhões dos seus assistentes, totalizando 6 milhões de reais. No entanto, o Vasco conseguiu ganhar a causa para pagar um resíduo contratual de 100 mil reais, né? De 6 milhões diluiu para 100 mil. Né? Basicamente uma vitória na justiça. Né? Não venceu em campo, mas vencendo aí fora de campo em relação a essa questão judicial. E está muito otimista para vencer ou ter um resultado favorável em relação àquela questão na justiça com o Ramon Dias. Né? O Ramon cobra 30 milhões, alegando que foi demitido, e o Vasco também cobra os mesmos 30 milhões, alegando que ele pediu demissão. E o Vasco, nesse momento, se encontra otimismo para que isso venha a ter um desfecho positivo.
Galera, à tarde eu volto com mais notícia e informação. Tô correndo aqui agora. Desculpa, a gente tá até fadigado, cansado por uma correria de ontem. Fomos dormir por volta de 3 horas da manhã, depois de chegar do Maracanã. O olho tá irritado, que a gente tá fazendo uma recuperação aqui da lente. Constipado também, mas tá tudo certo. Vamos seguindo aqui. Obrigado pela sua moral. BTB Esportes em todos os lugares. Valeu, até o próximo vídeo. Um abraço.